Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal e hoje estaremos falando sobre a importância de se estudar a filosofia quântica ou a mecânica quântica nos tempos atuais. Estudar mecânica quântica não é mais uma questão de escolha, e sim uma questão de necessidade. Pois estamos vivendo tempos onde a tecnologia está numa velocidade muito acelerada. E quem não acompanhar esse andamento do nosso mundo acabar ficando para trás de alguma maneira. A questão da importância da filosofia quântica é que ela é uma filosofia holística, integral e unitiva. Essa filosofia integra novos conceitos e ela cria uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Pois é impossível entender mecânica quântica se não integrarmos os conceitos espiritualistas tanto do taoísmo, do budismo, do cristianismo e do próprio hinduísmo. Uma coisa que podemos observar hoje é a evolução da tecnologia, uma expansão muito rápida dos supercomputadores, dos transmissores, dos lasers e assim por diante. Toda essa tecnologia é pautada na filosofia quântica. Então por que não aceitar filosofia quântica quando nós usamos celulares, Wi-Fi, computadores e assim por diante? Quando começamos a estudar mecânica quântica, nós veremos muita dicotomia, paradoxo e veremos que às vezes gera um pouco de contradição e ela sim é bem difícil de entender. Mas quando a gente mergulha fundo e sai da superficialidade das coisas, nós começamos a compreender a realidade da filosofia quântica na nossa vida e no mundo que a gente vive, e principalmente na nossa vida prática. A mecânica quântica é uma filosofia muito séria, pois à medida que começamos a estudar, percebemos que ela gera responsabilidade para quem o estuda. Ou seja, os físicos que entenderam seriamente a mecânica quântica e que foram a fundo nessa filosofia, tiveram que transformar as suas vidas em todos os aspectos. Alguns até mesmo tiveram que largar seus empregos do laboratório, nas universidades, pois estavam totalmente contraditório com o que a filosofia diz quando a gente estuda a mecânica quântica seriamente. A mecânica quântica é muito desconfortável, pois ela gera saltos contínuos. Ela faz com que tenhamos que mudar o tempo todo. Melhoria contínua, mudança constante em todos os aspectos. Pois elas não nos deixam que nós fiquemos na nossa zona de conforto. Assim como o elétron, quando recebe energia, luz, fótons, ele salta de uma órbita para outra, nós também temos que dar saltos contínuos o tempo todo. Assim que nós recebemos mais informação, mais energia, mais luz, nos iluminamos de alguma forma, nós temos que dar saltos contínuos e assim melhorar não só a nossa vida, mas também a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor e também, consequentemente, do mundo em que vivemos. Entender essa filosofia significa transformação imediata, não gradual. Porque a transformação ocorre no momento que nós fazemos o colapso de função de onda. Colapso significa escolha, ou seja, no momento que escolhemos, no momento que decidimos, a transformação começa a ocorrer na nossa vida. Basicamente temos que mudar o nosso paradigma separativista para o paradigma integrativo, onde eu posso me integrar com todas as coisas e com tudo que existe no universo. Entender mecânica quântica é mergulhar profundamente nesse conhecimento e não ficar na superficialidade das coisas. Porque na minha opinião, todo o caos e os problemas do mundo está derivado e decorrente do conhecimento superficial. Quando a gente tem um conhecimento raso de alguma coisa e não aprofunda naquilo que realmente é, nós deparamos com problemas, com conflitos, com caos e separação. Entender e aprofundar nesse conhecimento é não seguir crença e não seguir paradigmas limitadores. Ou seja, o que seria uma crença senão a experiência de uma outra pessoa? Então o que nós devemos fazer é experimentar, é sair do mundo da crença para um mundo de experimentações
experimentar na nossa vida e ver se funciona daquela maneira realmente. A crença, de alguma maneira, nos limita e nos trava em nossa zona de conforto, pois quando saímos pelo mundo para experimentar aquilo que nos foi dito e comprovamos por nós mesmos, mesmo assim nós devemos tratar isso como uma verdade relativa, ou seja, essa é uma experiência minha e não servirá para outra pessoa, ou seja, assim que eu experimento, essa experiência passa a ser uma convicção para minha pessoa, um caminho que eu devo seguir, e mesmo assim pode servir como indicador ou como um mapa, mas não deve ser levado a sério realmente como verdade absoluta por outra pessoa, pois a experiência deve ser vivida pelo próprio buscador da verdade. A gente consegue compreender melhor através da mecânica quântica os conceitos budistas, taoístas, hinduístas e também do próprio cristianismo. Assim como a nova ciência nos permite entender melhor essas filosofias espiritualistas, as filosofias espiritualistas elas integram, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que faltava para fazer a integração na física quântica. Ou seja, as peças de quebra-cabeça que faltam para integrar a filosofia quântica, o espiritualismo, as filosofias espiritualistas de todas as eras, elas fazem essa integração. Então, o que acontece é que essa nova ciência está abrindo uma ponte para a ciência e a espiritualidade, pois a ciência sem a espiritualidade ela é incompleta, assim como a espiritualidade sem a comprovação da ciência é só algo místico para muitas pessoas. E uma das coisas impressionantes da física quântica que vem comprovado em experimentos é que ela nos vê como seres sagrados, como co-criadores da realidade, ou seja, Deus se manifesta no mundo através de nós, através das pessoas, através das coisas e da circunstância. Então, gente, assim como Deus está em todas as coisas ao mesmo tempo, ou seja, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, em algum nível nós também temos essas qualidades. O elétron, por exemplo, ele tem um aspecto de onipresença, porque quando não estamos observando, ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. E ele também é onisciente, pois ele sabe que está sendo observado. Então ele tem um aspecto, tem uma consciência relativa. Assim como todas as coisas no universo têm um nível de consciência relativa. Por exemplo, uma árvore tem um nível de consciência relativa, isso já foi comprovado pela ciência. Quando o lenhador entra com uma motosserra dentro de uma floresta, o que acontece é que essas árvores sentem que serão derrubadas. Ela se reprime no momento em que o lenhador entra com intenção de derrubar essas árvores. Mas se acontecer que um lenhador entre na floresta sem a intenção de cortar as árvores não se reprimem e muito pelo contrário, ela expande a sua energia, ela expande em um contexto maior nas medições que foram feitas. Então, tudo no universo tem um nível relativo de consciência, assim como as pessoas têm níveis de consciência diferentes. Não que uma pessoa seja mais evoluída que a outra, mas ela tem um nível de consciência que ela precisa para evoluir nesse determinado momento do tempo. Uma das coisas também que eu achei impressionante é que a filosofia quântica hoje ela comprova basicamente a existência de Deus, pois é impossível existir qualquer coisa sem que uma consciência o observe. Então Deus, o conceito de Deus, do todo, do universo, do vácuo quântico, o nome que você quiser dar, vem sendo cada dia mais comprovado pela ciência. Então eu, por exemplo, eu não acreditava em nada antes de estudar a ciência quântica. Hoje eu percebo que é impossível a existência de qualquer coisa no universo que não seja, que não saia, que não emita da mente de um ser
Todo-Poderoso. Então pessoal, se nós não estudarmos a mecânica quântica, se nós não nos entendermos essa ciência, é lógico que existem outros meios de autoconhecimento, mas a mecânica quântica, ela ampara a filosofia espiritualista, seja em qualquer religião que você seja. O que acontece é que a ciência e a filosofia quântica, ela completa a filosofia espiritualista, assim como a filosofia espiritualista, ela integra e preenche as lacunas da filosofia quântica. Tem 2 livros bons que eu posso indicar para vocês. Um é Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, e também O Tal da Física, do Frijop Capra, que fala da integração entre a ciência e a espiritualidade. Portanto, assuma agora a responsabilidade da sua vida, pois é isso que a ciência quântica nos ensina. Elas ensinam que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, tanto consciente quanto inconscientemente. Quando eu digo que somos responsáveis conscientemente, que nós criamos nosso mundo conscientemente, é que nós temos consciência que estamos criando e também temos a percepção que nós temos consciência. Agora, quando criamos inconscientemente, existe a consciência, mas já não existe a percepção daquilo que está sendo criado. Então, basicamente, você queira, acredite ou não nisso, nós temos total responsabilidade não só pela nossa vida, mas como pela vida de todos nesse planeta, em algum nível. Então temos que parar de reclamar da política, da religião, do sistema econômico, do sistema capitalista e assim por diante, por nós criamos a própria realidade. E tudo o que está acontecendo no planeta hoje é decorrente do inconsciente coletivo, da criação coletiva de todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, quer mudar o mundo? Mude a si mesmo, comece dando um pequeno passo, transforme em todos os aspectos e melhore 1% a cada dia. Então pessoal, é basicamente isso que eu queria colocar hoje, a importância de se estudar a filosofia quântica nos tempos atuais, e espero que vocês comecem a estudar a filosofia quântica. Aqui no nosso canal você vai ver vários vídeos sobre a mecânica quântica de maneira simples e compreensiva, que todos possam entender. E qualquer coisa também, deixe seu comentário aqui para a gente possa tirar as suas dúvidas, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui para que, se você gostou do nosso vídeo, e também clique no sininho para ativar as notificações para você receber vídeos sempre que nós lançarmos vídeos novos no nosso canal. Então pessoal, gratidão a todos vocês e espero ter ajudado de alguma maneira. Até mais e até o próximo vídeo.